Ok, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses. E eu vou começar esse estudo aqui nesta carta. Eu já dei anteriormente o estudo nessa carta, mas eu sei que os irmãos não lembram de nada. Os irmãos sabem o nome da nossa igreja, Igreja Batista Maranata, né? E Maranata significa que da vinda de Cristo. Ora vem, Senhor Jesus. Tem um grupo chamado Igreja Cristã Maranata, inclusive parentes da dona Vívia frequentam esta igreja. É uma seita, irmãos, não tem nada a ver com a palavra de Deus, tá? Nós colocamos Igreja Batista Maranata aqui, porque fala da vinda do Senhor. Os irmãos perceberam que eu não trato tanto aqui da vinda de Cristo? Tem igrejas hoje que dão muita ênfase à volta de Cristo, fala do arrebatamento, fala da grande tribulação, fala do milênio, é o assunto que eles gostam, é o tema que ferve em suas almas, né? Mas não é o meu caso aqui. Entretanto, irmãos, quando abrimos a carta de Tessalonicenses, a primeira e a segunda, elas tratam disto, tratam da vinda de Cristo. Então, o assunto é importante, é muito bom tratar disso. Eu não posso esquecer, deixa eu aqui lembrar, horário aqui, ok. Eu não posso esquecer que na década de 70, lá, eu tinha a idade talvez do Rogério, um pouco mais velho que ele, naquele tempo, e o assunto era o arrebatamento da igreja. Ferveu nas igrejas, irmãos. E tinha igreja assim, tinha casa de crentes que eles colocavam, qualquer momento nós não vamos estar aqui, vai todo mundo desaparecer. Não aconteceu. Então eu não gosto muito de ficar enfatizando isto. Eu sei das minhas convicções, eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, eu creio que os dos 7 anos de tribulação, creio no milênio, creio em tudo isto, irmãos. Mas quando nós começamos a mexer com coisas que tratam do futuro, muito com isso, começa a mexer em coisas que a Bíblia não define, tá? A gente tem uma ideia definida e todo pastor deve passar para a igreja sua ideia bíblica definida. E vocês também, irmãos, nós estamos vivendo uma época em que acessar esse assunto é muito fácil. Você abre aí a internet e tem pastores, bons pastores, que tratam do assunto da volta de Cristo. Há muita confusão, um fala que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, outros antes, outros depois da tribulação. Há muita euforia e ninguém chega a um acordo comum. Tá? Eu tenho as minhas convicções, entretanto eu não vou discutir um assunto com outros nesse aspecto. Mas eu quero abrir a Bíblia aqui, em 1 Tessalonicenses, para tratar desse assunto que vai checar vários assuntos aqui com respeito à volta de Cristo. Tanto nesta carta como na outra, a segunda carta, né? Então nós vamos tratar disso aqui, tá bom? Vamos então abrir em 1 Tessalonicenses. Os irmãos não vão ter agora um versículo exato para a gente ler. Eu quero apenas dar a introdução. Como foi que começou, irmãos, esta igreja? Olha, eu posso afirmar para os irmãos que quando eu leio essa carta aqui, especialmente no segundo capítulo, eu tenho que abaixar e calçar a sandália de Paulo, Silas e Timóteo. Que exemplo de vidas que se dedicaram, que testemunho, né? E o que Paulo está fazendo aqui? Paulo foi para Tessalônica. Naquela época, irmãos, havia uma perseguição intensa, especialmente dos judeus. Paulo passou pela cidade de Filipos. Os irmãos leram o capítulo 16 de Atos.
Os irmãos vão ler o que aconteceu lá em Filipos, onde ele foi preso, espancado, porque ele orou e tirou o demônio de uma jovem que dava lucro para os homens. A menina ficava descobrindo, falando de coisas, né, a respeito do que estava acontecendo, e eles ganhavam dinheiro, à custa da pobre moça. Então, quando Paulo expulsou o demônio dela, perderam o lucro deles. Então, mandaram prender Paulo, bateram nele de Silas, né? Deus permitiu para que eles fossem à prisão. Lá na prisão aconteceu aquele terremoto e o carcereiro foi salvo com toda a sua família. E Paulo, depois disso, foi para Tessalônica, de onde surgiu essa carta. Então, os irmãos vão perceber aqui o quê? Esta carta não é igual à carta de, por exemplo, aos Filipenses, a carta aos Éfeso, a carta aos Gálatas, a carta aos Colossenses. É uma carta diferente. Por quê? Porque ela tem duas partes. Ela divide em duas partes. A primeira parte, Paulo está super alegre. Foram afligidos, pregaram o evangelho lá, e com efeito, irmãos, o evangelho foi incrivelmente maravilhoso, com efeito nas vidas de milhares de pessoas lá naquela cidade. O Espírito de Deus trouxe um avivamento ali naquela cidade, muitos se converteram, e o que ocorreu é que os judeus que haviam ali passaram a perseguir a Paulo e a Silas, e eles tiveram que sair dali, correram dali. Mas quando eles estavam longe, eles ouviram o testemunho que estava ocorrendo naquela cidade. Satanás expulsou Paulo e Silas dali, mas não expulsou o testemunho dos irmãos. Ele não conseguiu atrapalhar o testemunho daquela igreja. Então Paulo estava encantado, porque todo mundo estava ouvindo. O efeito não precisou de internet, não precisou de televisão, não precisou de nada disso, de jornalismo. A fé brilhou tanto e chegou aos ouvidos de irmãos para todo lado do que ocorreu lá em Tessalônica. Olha que fantástico, né, irmãos? Quando nós precisamos disso aqui, é por isso que eu estou trazendo isso aqui para os irmãos. Então, Paulo escreve esta carta com dois motivos. Primeira coisa, ele está querendo notificar os irmãos o que aconteceu, como Deus operou maravilhas lá. Ele faz isso no capítulo 1, tá? Um capítulo cheio de preciosidades para a nossa vida prática. Segundo capítulo, ele vai tratar sobre o quê? Como foi a vida deles, desses homens de Deus, lá em Tessalônica. Como foi o testemunho deles. E nós aprendemos com isso. Quem são os verdadeiros homens de Deus? Como é que eles trabalham? Eles não têm interesse interesse financeiro, digo, eles não têm interesse em buscar os bens das pessoas. Não! Nós vemos isso até no Velho Testamento, na vida de Samuel. Quando Samuel está velho, que aqueles homens pedem um rei, Samuel fala para eles, olha a minha vida aqui. Eu roubei alguma coisa de vocês? Tomei alguma coisa de vocês? Eles falaram, não. O testemunho de homens que pregam e que profetizam, como foi o caso dos profetas no Velho Testamento. Mas aqui, homens que pregaram o Evangelho. Precisamos disso hoje, né? Um mundo tão cheio de elementos amantes do dinheiro, que tem coragem, são ousados no diabo para abrir um salão e para ganhar dinheiro e pregar mentira, quando Deus não mandou. Os irmãos já conhecem aquele texto de Jeremias 23. Deus chama, tem 40 versículos ali, irmãos. E o último versículo, Deus fala com veemência ali, irmãos, que esses elementos que fazem essas coisas, como os falsos profetas faziam, eles vão sofrer vergonha eterna. Eles não têm vergonha agora, mas sofrerão vergonha eterna. Então, irmãos, no terceiro capítulo, ele fala porque
Por que ele mandou essa carta? Ele mandou por Timóteo, porque eles estavam preocupados com a fé. Não é fácil, né? É fácil você, vamos supor, que um amigo seu se converta a Cristo, vem para a igreja, se converta a Cristo todo o coração, Satanás entra em ação logo. Entra em ação com Testemunho de Jeová, com outros grupos, para tirá-los da fé. E Paulo preocupava com isso. O que aconteceu naquele tempo, acontece hoje também, irmão. Os irmãos lembram quando Paulo foi pregar para aquele homem de alta posição, e aí chegou aquele Simão lá, um mago, parece, se não me engano, e ele queria tirar o homem de ouvir a palavra de Deus. Paulo falou, você vai ficar cego. Ficou cego na hora. Porque quer atrapalhar o trabalho de Deus na vida de pessoas. Então, irmãos, o que Paulo passou, a gente passa também, né? Quem prega o evangelho, quem está a fim de levar o evangelho à frente, encontra obstáculo dentro da igreja. Pessoas perseguem a gente. Pessoas atacam a gente, atacam a mensagem, né? E querem destruir a igreja. É assim que acontece. Então, o que aconteceu em Tessalônica é passado para nós. Mas Paulo fala da oração dele, orando sempre com empenho para... o que Paulo queria? Paulo queria ver onde tem deficiência na fé da irmã Maria, do irmão João, do irmão Antônio, do irmão José, da irmã Joana. Como está a fé deles? Tem falha aqui? Paulo queria corrigir tudo. E a carta, o principal motivo da carta foi esse. E ele termina isso no capítulo 3. Os irmãos estão olhando aí o propósito dele nesta carta. O capítulo 4 e o capítulo 5 foram as admoestações necessárias para que os irmãos se aprimorassem na fé. Ele não mandou uma carta como foi a carta aos Efésios. Olha como é que ele diz aqui no versículo 4, capítulo 4. Finalmente, irmãos, está vendo aí? Ele está terminando o assunto aqui. E ele termina tratando de quê? Ele trata primeiro da vida dos irmãos lá fora em santidade. E ele especialmente trata do que Jessé tratou hoje de manhã, sobre a vida sexual. Naquele tempo, irmão, como hoje, a vida sexual sempre foi a arma diabólica para destruir um povo, né? E maneira de vestir das mulheres, a maneira do comportamental dos homens. Isso Paulo trata aqui, né? E ele não impõe regras, ele fala, cuidado, irmãos, para que lembre que Deus é vingador. E aí não tem acepção de pessoa. Então ele trata, a segunda coisa que ele trata aqui, queridos irmãos, ele trata da prática do amor fraternal. Tá? Olha, santidade lá fora, amor dentro da igreja. Ele vai falar isso a partir do versículo 9 do capítulo 4. Servindo uns aos outros, trabalhando com afinco, cada crente sendo honesto, isso acontece aqui, né? A gente vê até as irmãs sozinhas, lutando, né? Trabalhando, vemos os irmãos aí lutando, é a vida do crente, ele não pode ser preguiçoso não, porque Deus não honra preguiçoso. Inclusive na segunda carta, irmãos, lembra? Ele mesmo fala, quem não trabalha também não deve comer, né? Então, é muito importante o homem no seu serviço, sustentando suas famílias, as irmãs também nas suas lutas que têm, trabalhando com afinco, né? Especialmente quando o marido falha, quando abandona, né? Ela tem que se virar sozinha, né? E no caso aqui, o amor uns pelos outros, a igreja ajudando aqueles que realmente precisam. Mas é no capítulo 5, ainda no capítulo 4, irmãos, que ele vai tratar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a morte dos irmãos. Mas por que ele trata isso? Porque irmãos morrem. Né? Todos nós aqui morremos. Isso entristece a gente, né? Entristece. Eu lembro da perda da minha esposa, a perda da minha mãe, a perda dos meus irmãos, a perda do meu sogro, o seu Benedito, né?
E isso entristece a gente, né? A gente fica com a alma enlutada lá dentro. E Paulo trata disso. Olha o versículo 13, os irmãos estão olhando? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Eu vou tratar disso quando chegar lá. Com respeito aos que dormem. Está falando que a morte do crente é um sono. Tá? E é um sono que você não pode acordar. Tá? Ele vai tratar disso. Mas ele fala do arrebatamento da igreja. Como é que você pode dizer que não haverá arrebatamento? Está bem claro aqui. O assunto é muito claro. Ele trata disso aqui nesta carta. Tá? Então, no capítulo 5, ele encerra como? Ele fala dos dias finais. O Espírito Santo, irmãos, trouxe esta obra-prima para nós agora, nós que estamos já nos dias finais dessa época. E ele trata aqui como se fosse as mais altas horas da noite. Você lembra aquela hora? Normalmente eu acordo 4 horas da manhã. A Ana Vivi está acordando bem cedo também agora. E ela aproveita para ler a Bíblia, né? E para as atividades do dia. Mas a gente acorda cedo, irmãos. Aquele horário, sabe aquela hora de 4 horas, 3 horas da madrugada? É o horário do sono gostoso, né? Mas Paulo trata como fosse as últimas horas antes de Jesus voltar. E lembra que Jesus fala sobre isso, que ele virá como ladrão da noite. Hoje, com esse programa de terror, os ladrões atacam de dia, né? Eu me lembro lá da minha rua, era de dia, eles trabalham assim, a mulher sai para trabalhar, o homem também, a casa está vazia. Então vamos lá entrar e roubar. Né? É programa de terror no mundo, irmãos. Isso a gente percebe claramente. É um programa de terror. Isso traz aflição para o povo, né? Mas o normal de antigamente é que ladrões entravam assim, altas horas da noite, quando todo mundo estava dormindo, de repente o ladrão chega. Então, ele usa essa ilustração para falar da vinda de Cristo. Vai pegar muita gente desprevenida, né? Muita gente. Muita gente que pensava que era crente. Não era. Lembra? Muita gente. E de repente, uai, eu não estou mais aqui. Os parentes meus não estão, foram embora. E eu estou aqui. Olha que coisa. Então ele fala, ficai preparados. Porque vem de surpresa. Tá? E ele termina então a carta, admoestando irmãos, aqui a partir do versículo 12 do capítulo 5, tá? Para que trabalhe na igreja, tá vendo? Respeita o pastor, tá vendo aqui, irmãos? Vou tratar sobre isso, porque tem muitos pastores falsos por aí, que estão querendo respeito, mas respeito vem quando é a autoridade de Deus. Tá? Como esse negócio aí, não fale mal do ungido do Senhor, é conversa mole para boi dormir, irmãos. É elementos que fazem perversidade nas igrejas e não querem que ninguém fale mal deles. Tá? É isso que está acontecendo hoje. Mas a Bíblia manda honrar seus obreiros, porque não é fácil cuidar do rebanho. Meu rebanho aqui é pequeno. Né? Quando ficar maior o número de pessoas, eu procurarei trazer outro obreiro para cá para me ajudar. Né? Tem alguns que têm dons disso, outros têm dons daquilo. Mas é necessário. Por enquanto, temos um grupo bem seleto aqui, e quando Deus nos der mais pessoas, Ele vai também nos dar a bênção de ter um bom pastor, homem de respeito, da palavra de Deus, de caráter, para cuidar do rebanho. Então, é assim. Então, queridos irmãos, deixa eu ver o horário aqui. Isso que Paulo trata, eu dei assim superficialmente para os irmãos. Tá bom? Agora, para notificar os irmãos que é uma carta cujo tema é a vinda de Cristo, observe que ele trata disso nos 5 capítulos. Observe bem o versículo 10 do capítulo 1. Eu vou ler para os irmãos. Para guardardes do céu, tá vendo?
o seu Filho. Vamos para o capítulo 2. Final do versículo. Veja, versículo 19, final do capítulo. Pois quem é nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do Senhor Jesus, na sua vinda. Capítulo 3, tá? Veja o versículo 13, o último versículo. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do Senhor Jesus. O capítulo 4, em especial, ele trata disso. Versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E para finalizar esta parte, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E aí vem a tricotomia, tá vendo? E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Muito bem, né, irmãos? O meu tempo é pouco, mas dá para me dar uma introduçãozinha no capítulo 1, versículo 1. Tá vendo? Porque nós vamos fazer aqui a apresentação desses homens, né? Paulo, Silas e Timóteo. Na sua Bíblia está Silvano, mas é a mesma coisa que Silas, tá? Eram homens que ajudaram, eles não eram apóstolos, eles não tinham carteira de apóstolo, documento. Paulo tinha, Silas e Timóteo não, eles ajudavam. Eles não poderiam falar graça e paz. Esse título aí, muito falado hoje, irmãos, graça e paz, graça e paz. Era só falado pelos apóstolos. Tá? Não, outros que não tinham essa incumbência não falavam. Você pode olhar a carta de Tiago e a carta de Judas. Não tem isso. Porque aqueles homens não eram apóstolos. Tá? Eram 12 apóstolos. Agora, Paulo, João e Pedro falam nas suas cartas. Sim. Tá? Mas notem, queridos irmãos, como introduz essa carta. E nós temos muito para aprender aqui. Esses 3 homens mandaram... Por que Paulo colocou os 3? Porque os 3 estavam juntos. Mas tem outro detalhe aqui, irmãos, é que ele mandou para a igreja. E eu quero aqui salientar, irmãos, que Deus trabalha, Deus dá instruções à igreja. A igreja é um grupo de pessoas. A palavra igreja, eclesia no grego, significa tirado para fora. Um grupo tirado para fora. Fora de quê? Do mundo. Tá? Então, com essa ideia que surgiu de elementos perigosos, elementos que odeiam Deus, blasfemos, disfarçados de pastores, de que eu sou a igreja. O tal de Caio Fábio inventou isso. Você é a igreja. Então você pode fazer na sua casa, não precisa ir na igreja. Olha como eles querem destruir o trabalho. Né? Irmãos, não tem privilégio maior do que você ter uma igreja perto da sua casa. Tá? Eu dou glória a Deus por isso. Irmãos, hoje implantar uma igreja fiel a Deus não é fácil. Por causa dessa confusão e essa disparada do diabo para atacar um grupo, entrando com o mundo, entrando com filosofia, entrando com pecado dentro da igreja, e está cheio disso na nossa sociedade, né? Tem igrejas hoje com 600, 1.000, 2.000 pessoas, cheio de maldade lá dentro. Tem boas igrejas? Claro que tem. Bons pastores? Tem. E Satanás sabe como destruir o trabalho dele. Tá? Então, a igreja
Deus manda as mensagens via igreja. O irmão Jailson, o irmão Francisco vão voltar para sua terra. Mas lá tem uma igreja, lá tem um pastor, lá eles têm um lugar para levar a família. Então é um privilégio, irmãos. Você não pode ser você mesmo. Ah, eu faço o que eu quero. Não, você tem uma igreja e você tem um pastor. Está vendo como Deus é bondoso? Ele coloca uma igreja, coloca um pastor para orar por você, para prestar contas diante de Deus da sua vida, tá? E para ensinar a você. Tá? Paulo fala, eu falo Paulo na carta aos Hebreus, porque para mim é Paulo mesmo que escreveu aquela carta, né? Ele fala, honra seus pastores. Não é por minha causa, não. Os irmãos têm mostrado honra por mim, tá? Mas não é por minha causa. Um dia eu vou morrer, outro pastor ocupará o lugar, e o trabalho continua, né? Independente de nós. Nós somos assim, eu sempre usei a caneta, né? Essas canetinhas simples, né? Acabou a tinta, descartável, né? E assim, queridos irmãos, o que importa agora é o seu compromisso com sua igreja. E Paulo trata disso aqui nesta carta, tá? Então ele mandou a carta à igreja. E a igreja é uma beleza, irmãos. A igreja é maravilhosa, porque tudo funciona dentro de uma igreja coesa, unida, forte, bíblica. Até no cantar. Porque quando estamos juntos cantando, minha voz desaparece. Né? A voz do irmão Jailson desaparece. Une-se com as outras vozes. É a igreja. Lá no céu, os irmãos podem abrir Apocalipse, os crentes, os eleitos de Deus cantando. Onde está a irmã fulano de tal? O irmão fulano de tal, você não vê. É o grupo santos de Deus cantando. Né? Outra coisa, a igreja, irmãos, é a agência de Deus na terra. Ela não é o fundamento. Cuidado com esse ensino católico de que a igreja é o fundamento. Cristo é o fundamento. Tá? A igreja não tem autoridade nenhuma. Ela não é um fenômeno de autoridade fora da Bíblia. Tá? Mas lembre, uma igreja bíblica, ela trabalha alicerçada na verdade. Eu só lembro os irmãos aquele versículo de Apocalipse, no último capítulo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Lembra? Tá vendo? Aí ele fala individualmente, ao que tem sede, vem. Mas só observa para os irmãos perceberem como a igreja trabalha. Aí está o jovem Emerson, e ele conhece alguém que quer ouvir a palavra de Deus. Né? Então ele traz para onde? Para a igreja. Aí está a Maristela, ela tem um amigo, uma família que quer conhecer a verdade, ela traz para a igreja. Por quê? Ela fala, minha igreja, ali prega, vocês testemunham, prega a verdade, vamos ouvir a verdade, vamos ouvir a palavra de Deus. E assim, irmãos, é que funciona aquele texto lá de Apocalipse. O Espírito e a noiva, olha, ambos, o Espírito Santo e a noiva dizem, vem. Vendo? E ao que tem sede, vem. Né? E assim, queridos irmãos, é a igreja. Foi para uma igreja assim que Paulo escreveu esta carta. Tinha liderança? Tinha, porque quando Paulo entrava no lugar, pessoas se convertiam, logo eles formavam uma liderança dentro da igreja. Tá? E normalmente, irmãos, naquele tempo, tinha muitos judeus que se convertiam. Aqueles judeus, quando se convertiam, se tornavam logo pastores, porque eles eram conhecedores da Bíblia. Não tinha o Velho Testamento naquele tempo. Não tinha o Novo Testamento naquele tempo. Tinha o Velho Testamento. Mas eles se alicerçavam nas doutrinas dos apóstolos. Então, homens conhecedores se tornavam líderes, bispos, como é que eles chamavam, né? E pastores. E era assim a igreja do Senhor naquele tempo. Eu dei essa pequena introdução como preparo antecipado do que vamos receber a partir do próximo domingo. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé.